Eu não sou dotado das competências essenciais e básicas para desempenhar esta missão. Na verdade, estou aqui por duas razões. Uma é a generosidade de algumas pessoas, uma das quais está à minha esquerda, e que admitiram que sim, que eu poderia fazer isso. E a outra é uma razão ainda mais trivial, que é eu ser um daqueles tipos que tem aquela atitude de não dizer que não, e portanto, mas isso feito, eu devo dizer com toda a sinceridade que quase tenho que dizer, olha, desculpem lá, terem que me ouvir, vou fazer um esforço por disfarçar estas minhas debilidades, mas enfim, todos saberão, enfim, não tem nada que saber, digo eu não sou de todo um especialista destas coisas, portanto não venho dizer-vos as questões científicas e mais atualizadas sobre a matéria, venho em todo caso procurar refletir convosco, sendo certo que sou um economista que não sendo destas doenças, como uma vez eu ouvi o Zé Maria Castro Caldas citar a sobrinha a propósito destes assuntos em que a gente se mete ela dizia isso do pai, não é? Que não era médico destas doenças, eu agora também posso dizer, eu não sou médico destas doenças realmente, mas enfim, mas interessa-me talvez pela doença em geral, pelo menos como em todo caso, enfim, deixa-me dizer também que essencialmente sou diretor de uma faculdade que não é alheia a estas coisas e que se envolve nisto, e espero até que possam ter notícias nossas a propósito justamente dos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde e da maneira como, afinal, todos nos podemos e devemos envolver nestes assuntos. Bom, deram-me meia hora, não é? Manuela, são 10h38 e, portanto, eu vou querer terminar rigorosamente às 10h08. Às 11 seria impossível. Ora bem, evidentemente que eu vou aqui correr um risco, que é puxar um bocadinho a brasa para a sardinha de que o Serviço Nacional de Saúde é muita coisa na sua essência, mas é também algo de que, e portanto vou aqui ter, se calhar em dados momentos, por favor reequilibrem isso, vou ter aqui uma derrapagem de economista, quase como se o Serviço Nacional de Saúde fosse algo que inevitavelmente tivesse que acontecer numa sociedade, numa economia que almeja desenvolver-se, almeja consolidar-se como economia, como sociedade minimamente económica. Essa parte é capaz de ser verdade, mas todos sabemos que uma realidade como esta é fruto de múltiplos impulsos. Impulsos políticos, impulsos sociais, impulsos económicos também. É fruto, com certeza, agora aqui foi lembrado, de circunstâncias coletivas, mas também de rasgos individuais e até de circunstâncias inesperadas, não é? Aquela, não sei se cito com rigor, mas aquela ideia de que provavelmente o Serviço Nacional de Saúde começou com um despacho, não é? Mostra como as coisas, por vezes, são contingentes e são resultados de múltiplos equilíbrios. Portanto, por favor, algumas das coisas que eu vou dizer em que parece que estou a derrapar mais para aquele lado em que o passado é sempre uma coisa muito clara, não é? O futuro é que é mais complicado, em que a gente diz que tinha que ser assim, tinha inevitavelmente que ser assim, não é nada. Isto é, obviamente, há sempre muitas soluções em cima da mesa, há muita conflitualidade e muita controvérsia, por muito que seja verdade e daí, por muito que seja verdade que é na lógica da organização de uma sociedade que a gente está a encontrar a explicação mais cabal para coisas parcelares que a constituem, que a caracterizam e que em dado momento a emancipam. De facto, e por isso, só para vos... Enfim, eu como não sou especialista, resisti tenazmente àquela ideia de fazer aqui um PowerPoint e tal. E portanto vou estritamente falar em português e falar em prosa, e não em PowerPointês. Mas partilhando um pouco convosco as minhas notas, a minha, assim muito prosaica, muito naif, é a seguinte: quando falamos de Serviço Nacional de Saúde,
quando falamos de SNS, falamos de saúde ou falamos de um país, Portugal. Ora bem, há de facto um ponto que me parece incontornável. O SNS é um assunto central da constituição de uma sociedade democrática. Isto é banal, é trivial dizer. Mas de facto ele não é apenas um espelho ou reflexo desse processo de construção de uma sociedade democrática, é um elemento constituinte de um processo vasto de capacitação da sociedade, de criação de sociabilidades, de institucionalização do princípio do bem-estar, de superação das maiores desigualdades. Isto, por muito trivial que possa ser e é, parece-me essencial, e parece-me essencial mesmo para os debates mais atuais, mais contemporâneos, ou seja, ter a noção de que isto não é, o Serviço Nacional de Saúde, não é um elemento adicional que a gente tolera, consegue pagar, ou de alguma maneira tem de fazer, é, pelo contrário, um elemento basilar, um elemento constituinte, se esta palavra diz algo. E, na verdade, eu creio, e pensando assim de forma um pouco não especializada, repito, creio que isto é muito verdade em tudo o que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, independentemente da sua forma inicial ou da forma que ele assumiu. O facto de ser não algo que se paga, não algo que tem que se arranjar modo de arrumar, digamos assim, mas algo que é constituinte de um processo democrático, evidentemente, mas também de um processo de capacitação mais geral. E lembrei-me, por exemplo, que a saúde e o Serviço Nacional de Saúde é capaz de ter sido, juntamente com a educação, do básico ao superior, mas eu creio mesmo, mais do que a educação, é capaz de ter sido um dos mais poderosos fatores de reequilíbrio e coesão territoriais do nosso país. Ou seja, provavelmente nós não percebemos a recomposição territorial que houve do nosso país depois do 25 de Abril sem percebermos a rede de saúde. Ou seja, e se este exemplo vale alguma coisa, e sobretudo se for verdadeiro, provavelmente, enfim, então ficaria demonstrado este facto de que não estamos a falar de uma tecnicidade, digamos assim, ou de um meio, entre outros, de atingir determinados objetivos. Estamos, de facto, a falar do tal elemento constituinte. E eu que nasci e cresci numa aldeia, embora já lá não estivesse em 1974, acho que sei particularmente o que isto quer dizer, o que significa haver uma lógica de acesso que corresponde a um princípio de igualdade, de equidade e de universalismo, mas corresponde também a uma possibilidade, ainda há pouco ali com o Paulo, ele falava de como a comunidade pode ser um elemento absolutamente decisivo da forma de organizar as questões de saúde. Ora bem, isto para mim parece-me claro. E, portanto, é claro também, julgo que não é necessário dizer isto nesta sala, estou a admitir que provavelmente isto é, sendo verdade, é partilhado por todos, o Serviço Nacional de Saúde não é apenas um esquema organizacional de prestação de serviços muito particulares. Por muito, é evidente que tivesse sido um enorme avanço técnico-organizacional, desde logo, claro está, pelo enorme e crescente volume de recursos que lhe cabe usar, e recursos que, como sabemos, são recursos muito sofisticados, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde é indiscutivelmente uma atividade que tem por base uma das indústrias de ponta, chamar-lhe assim, uma das indústrias de ponta de qualquer sociedade, e até muito particularmente em Portugal. E eu que venho de Coimbra, creio que também tenho uma percepção de qual é a nossa indústria de ponta principal. Ela é, obviamente, relacionada com isto, e por isso à prestação de cuidados de saúde, para o bem e para o mal, estão associados os setores onde maiores avanços de conhecimento e tecnologia ocorreram. E também é verdade, e os que aqui estão sabem ainda melhor que eu, que estamos perante uma das principais interfaces da relação público-privado ou da relação Estado-mercado, pois bem se sabe que é um setor de negócio dos mais poderosos,
onde capitais privados estão devidamente acantonados nos principais setores de produção de rendas, não é apenas de rentabilização normal, digamos assim, os economistas chamam rendas aos sobrelucros, de rentabilização normal de capitais elevados, mas mesmo de produção de rendas que, como estava a dizer, e que, na verdade, e é isso também que faz a sua complexidade como setor organizativo, digamos assim, de prestação de serviços, na verdade, essas rendas, essa interface onde, por exemplo, essa renda surge, jamais seriam realizadas para os privados se não fosse o facto de facto, estarem aqui presentes o público e o privado. O Serviço Nacional de Saúde também não é um simples impulso político, como há pouco já disse, por muito que haja um pai, que tenha havido um momento e que, evidentemente, tenha havido uma deliberação política precisa, ou melhor, um conjunto de deliberações políticas precisas, que, evidentemente, mostraram que escolheram um caminho entre vários caminhos possíveis. Eu também acho, apesar do que vou dizer a seguir, que o Serviço Nacional de Saúde não é uma simples inevitabilidade histórica, quer dizer, um ajustamento funcionalista que qualquer sociedade teria sempre de fazer em vista da evolução normal das coisas, porque, de facto, como bem o sabemos, há vários modelos e há até vários não modelos do Serviço Nacional de Saúde, o que quer dizer que ela é sempre uma escolha contingente. Mas, de facto, eu irei insistir, apesar disto que estou a dizer, na ideia de que um Serviço Nacional de Saúde é algo indissociável da evolução material e política das sociedades e até, muito em concreto, da forma que o capitalismo assumiu ao longo do século XX. É verdade ainda, e o título desta sessão sugere que, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde é parte importante do Estado Social e da sua construção, mas eu acho que seria pouco vê-lo realmente apenas como tal, porque isso significaria que o Estado Social pode ser encarado ele próprio como uma entidade autónoma, separada da sociedade, quer dizer, algo que a sociedade tolera, aguenta ou consegue promover, porque, na verdade, também aqui, o que se diz para o Serviço Nacional de Saúde há de ser verdade para o Estado Social. O Estado Social é importante na exata medida em que é o tal elemento constituinte das sociedades. Enfim, deixa-me agora entrar num outro ponto, e num outro ponto que eu, enfim, na minha modéstia de conhecimento sobre este assunto e na maneira como procuro ligar o que sei com estas coisas, um ponto é que eu dou muita importância e que eu acho que conseguirei explicar muito brevemente e desejo eu com razoável clareza. Há razões político-administrativas, ou melhor, político-democráticas, mais que administrativas, e há razões socioeconómicas. Há um dado que eu nunca me consigo desligar quando olho assim a uma escala de 40 ou 50 anos para trás sobre a sociedade portuguesa, que é a seguinte, e até dou já dois exemplos para dizer o que quero significar com isto. Entre 1960, como todos sabemos, os que aqui estamos, entre 1960 e 1973, Portugal teve uma taxa de crescimento do PIB anual muito elevada, quase 7% em média ao ano, per capita. E, portanto, enfim, alguns deslumbrados chamam a isto a idade de ouro da industrialização e do capitalismo português. Vejam a ironia, como é que era possível dizer, ou como é que é possível a dizer isto, atendendo ao período histórico de que estamos a falar. Quando o crescimento foi de tal ordem, os tais 7%, 100 mil pessoas, a população ativa, por acaso, até cresceu 77 mil pessoas. E a evolução do emprego até cresceu também, porque evidentemente estávamos numa fase em que a sociedade se tornava mais assalariada, mas cresceu pouquíssimo, ou seja, em 13 anos, foram precisos 13 anos para criar 110 mil postos de trabalho. Entre 1973 e 1986,
O crescimento, também houve crescimento em Portugal, mas ele foi, obviamente, mais pequeno. Obviamente, enfim, pela natural evolução da economia, porque era uma economia mais madura, etc, etc. Contudo, exatamente numa altura em que, portanto, o que é que eu estou a dizer? Não há de ser o facto de uma sociedade se tornar dotada de maior riqueza, de crescer mais, não há de ser o facto, não há de ser esse facto que chega para que a sua capacidade de se organizar de um modo positivo, com acesso das pessoas, com esquemas institucionais de capacitação das pessoas e de desenvolvimento de bem-estar, não há de ser esse facto que chega, esse facto do crescimento. Porque num período idêntico, posterior, bom, de algumas vezes bastaram 2 ou 3 anos para criar esses 110 mil postos de trabalho que a ditadura, na tal fase de ouro do seu capitalismo industrial, tinha criado. E, na verdade, assim é, ou seja, entre 1973 e 1986, a população portuguesa não só cresceu de 1 milhão, tinha diminuído de 100 mil no mesmo período anterior, como a população ativa aumentou em mais de 600 mil pessoas. E, portanto, nós estamos aqui a ver, e quero exatamente pôr esse sublinhado naquilo que eu estou a sugerir, o tal desvio de economista que eu estou a querer não ter, mas vejam como, obviamente, diria obviamente, sendo certo que nada disto é óbvio, como quando o que é uma economia, o que é uma sociedade que realmente tem uma lógica de crescimento que é totalmente desligado, quer da democracia política, quer da democracia social e da democracia económica, e o que é outra, que mesmo com níveis de desenvolvimento ou de crescimento diferentes, tem, no entanto, no seu cerne, não só as pessoas, porque desde logo a sociedade adensa-se, a economia adensa-se do ponto de vista, de todos os pontos de vista, do ponto de vista da população, do ponto de vista do emprego, mas também do ponto de vista da educação, da ciência, ou então do lado qualitativo, quer do ponto de vista individual, quer coletivo, que é o do bem-estar. Quando assim é, evidentemente que há toda a diferença que nós sabemos que existe entre estes 2 períodos que estou a citar. E essa diferença chama-se, obviamente, democracia, chama-se iniciativa política e chama-se, sobretudo, uma forma de capacitar o país que não é feita pela taxa de crescimento do PIB, mas que é feita exatamente por outras taxas. É feita pela taxa de acesso, é feita pela taxa de difusão do bem-estar, é feita pela lógica de provisão de serviços que se desenvolvem. E, portanto, pode ser a economia, dirão alguns que exigiriam, mas não eu, dirão alguns, mas não eu, visto que, porque essa é apenas uma parte do problema, pode ser a economia que exige o Serviço Nacional de Saúde, e é-o certamente, mas é sobretudo, enfim, como se diria também nos dias de hoje, é a sustentabilidade política, é a sustentabilidade democrática que exige isso. E eu creio que, como é óbvio, nos tempos que levaram à constituição do Serviço Nacional de Saúde, foi essa absoluta percepção da insustentabilidade da democracia política sem uma democracia social e económica que esteve em causa. Ou seja, o que esteve em causa foi justamente gerir essa coisa essencial que é o acesso, constituirmos uma sociedade de acesso, e o Serviço Nacional de Saúde foi, evidentemente, isso. Claro, todos nós temos noções também da natureza tardia destas questões em Portugal, pelas razões políticas, uma ditadura e um capitalismo monopolista no mais estrito significado do termo, mas também pelas razões históricas, ou seja, uma periferia que não descolonizou, uma industrialização frouxa e, sobretudo, uma industrialização que servia para criar aquelas indústrias ali do outro lado do Tejo, mas não servia para tornar o país capaz.
quando preciso de recorrer a alguém para fundamentar este tipo de discurso que estou aqui a fazer, há dois economistas, peço desculpa agora também pela citação mais precisa, há dois economistas que me vêm sempre ao espírito e que eu procuro usar, que é, um deles é Galbraith, porventura bem conhecido, e outro talvez menos conhecido, Vicente Navarro, que aliás vai estar em Lisboa em abril num colóquio sobre o 25 de abril, que se vai fazer aqui, nem sei onde, no Escoteiro, acho que é uma organização dos Estudos Sociais, da Universidade da Nova e do Escoteiro. O Galbraith, enfim, costumo citar isto, desejo que não esteja aqui nenhum presente que já me tenha ouvido dizer isto. O Galbraith tem um livro muito interessante, chamado, como se título em português, ele foi publicado em português em 1963, chamado A Sociedade da Abundância, e curiosamente foi traduzido para português pelo professor Henrique de Barros, primeiro presidente da Assembleia Constituinte de 1975. E o Galbraith, justamente, é um daqueles economistas que quer mostrar, enfim, porventura estou a recorrer a essas ideias em muito que estive a dizer anteriormente, que quer mostrar como, quando o progresso, enfim, para dizer isto de forma muito mais rápida, porque estou a olhar para o relógio, e até deixando de lado o livro a que estava a aludir, onde ele explica isto muito bem, vou poupar a citação para... Enfim, mas ele discorre, em geral, sobre os mecanismos inclusivos que o progresso das sociedades, aquilo que ele chama o caudaloso fluxo de bens e serviços, que é, usando a nossa riqueza, nos vai oferecendo, ou seja, se nós temos um progresso, se temos uma sociedade, que ele chama de abundância, em constituição, isso acontece porque, evidentemente, temos uma capacidade de criar a riqueza, e isso tem múltiplas implicações na história, na forma da organização. E como digo, para fazer uma citação mais rápida, eu lembro-me sempre de um artigo dele que li já há muitos anos, em 1995, se não me engano, em que ele discutia, numa coluna que tinha no New York Times, discutia exatamente a discussão, debatia sobre o problema que nessa altura estava em discussão da América, que era justamente sobre o Clinton, da ideia da generalização enfim, de alguma democratização do acesso à saúde. E o título desse artigo, lembro-me sempre, chama-se Acusem a História, o debate era evidentemente com a direita americana, com os republicanos, acusem a História, não acusem a História e não os democratas, os liberais, como se diz na linguagem americana, para significar o Partido Democrático, naquele caso o Clinton. Se querem acusar, porque é que é preciso, se querem discutir e acusar alguém, porque é que é preciso que, enfim, nesta parca sociedade americana, alguém institua processos de generalização do acesso, se querem discutir porque é que a despesa pública, e esta discussão na América, porque é que a despesa pública, porque é que o Estado tem que intervir na saúde, na educação, na organização urbana, então, se querem acusar alguém, acusem a história. E a história é a história, falando dos Estados Unidos, das grandes migrações, da grande inclusão de pessoas, da recepção de pessoas massiva, de uma economia nova, num país novo, numa economia que precisa de se organizar. Então, a razão, se querem acusar alguém da necessidade, diríamos nós agora assim rapidamente, de políticas sociais e de intervenção do Estado nisso, então acusem a história, não acusem a deliberação dos democratas ou os políticos que estejam a querer fazer isso. Isto, evidentemente, porque, e para continuar muito mais rapidamente do que tinha previsto, evidentemente que enfim, nas discussões da economia e nesta, enfim, eu fui para procurar fazer um bocadinho o meu trabalho de casa, e para vos mostrar aqui que me esforcei por estar aqui, eu procurei vários estudos de economia da saúde,
E como sabem, há dois grandes, creio que isto será verdade, há dois grandes universos em que os estudos de economia da saúde se desenvolvem. Um é, enfim, aquilo que em linguagem de economista se chamará estudos tipicamente microeconómicos, que vão procurar os efeitozinhos entre isto e aquilo, entre o nível de escolarização, entre o grau de cobertura de seguros privados, por exemplo, entre os estilos de vida, entre a educação e as despesas da saúde, e outros que, ao contrário, têm uma visão que podíamos chamar mais macro, ou seja, uns procuram encontrar as microfundações da evolução da saúde, dos nossos consumos e da forma da organização do sistema da saúde, e outros procuram encontrar as macrofundações. Evidentemente, eu dou, até porque acho os outros estudos microeconómicos sempre muito pouco esclarecedores ou bastante erráticos, quer dizer, o que um encontra 33% sobre uma variável, outro já vai encontrar 52%, não creio que seja um campo, enfim, muito rico para estas coisas, por muito que seja um campo muito desenvolvido. Sobretudo porque esses estudos assentam numa concepção do individual e das decisões individuais que é muito marcada, quer dizer, que é muito atomista, que é muito asocial, que é muito ahistórica. Ora, inversamente, se partirmos do pressuposto que exatamente a economia, na medida em que se tornam economias de acesso e as sociedades, na medida em que se tornam sociedades democráticas, fundamentalmente têm que se interpelar enquanto coletivos, enquanto conjuntos, para saber como é que asseguram condições emancipatórias, como é que asseguram formas de haver presença ativa e participativa, desde logo, e também desejavelmente equitativa, das pessoas no conjunto da sociedade. Ou quando as sociedades se interrogam sobre isso, evidentemente têm que reconhecer que a forma de resolver estas coisas não é interpretarmos as decisões individuais como decisões suficientes, mas é, pelo contrário, encontrarmos instituições de longo prazo que, de alguma maneira, sejam capazes de viabilizar, de encontrar soluções para que se possam organizar bem. Ou seja, a grande questão do Serviço Nacional de Saúde, parece-me a mim, quando nos colocamos neste ponto, não é saber como é que fulano ou fulana tem os seus problemas de acesso à saúde desenvolvidas. É saber, satisfeitos, quer dizer, é saber como é que o país, enquanto tal, encontra soluções institucionais que sejam capazes de fazer o melhor. Certas linguagens da economia dizem que sejam capazes de reduzir os custos de transação, ou seja, os custos de transação é tudo aquilo que custa para que nós organizemos bem uma coisa, antes mesmo de a termos. Não é? E, portanto, essas soluções institucionais essas macrofundações que me parecem muito importantes, e o Serviço Nacional de Saúde é exatamente uma dessas instituições de longo prazo, uma das soluções institucionais de um problema que, evidentemente, é um macro-problema e que, sobretudo, existe de respeito a um setor em que a nossa capacidade de decidir individualmente é, muitas vezes, profundamente limitada. Não só pela informação que temos ou não temos, não só pelo conhecimento que temos ou não temos, mas também por uma outra circunstância. É que, evidentemente, e como dizia há bocado, atenção, quando falamos realmente de macro-organização, é muito difícil pressupor a soberania do consumidor, quer dizer, a nossa soberania da decisão individual, quando nós estamos em jogos de força terrivelmente poderosos. E aqui, se tivesse tempo, ia agora discorrer, se calhar voltava outra vez a Galbraith, ia aqui discorrer sobre, enfim, o complexo, a enorme tecnoestrutura que está presente nestes assuntos, quando fazemos entrar as indústrias do medicamento, as grandes indústrias de prestação de serviços, ou seja, a enorme tensão que há
entre público e privado, entre Estado e mercado. E é por isso, para aludir então a outra economia que eu citei, Vicente Navarro, que a saúde pública como um serviço multiclassista é algo que não nos autoriza, se tivermos este objetivo, é algo que não nos autoriza a pensar em termos convencionais de mercado, de privatização ou da ausência de uma presença forte do público e do Estado. Desde logo porque é preciso saber como se assegura, e essa é uma condição do Serviço Nacional de Saúde, como se assegura esse serviço multiclassista, que depende do pessoal com elevada capacidade profissional e assistencial e que tem a internação que já referi, com a tal infraestrutura técnica avançada de grande sofisticação tecnológica que está no domínio privado. Até porque, como bem sabemos, e os presentes sabem isto absolutamente melhor que eu, nós estamos, enfim, se então nós estamos perante um sistema que queremos que seja multiclassista, sofisticado nos recursos que exige, capaz de regular relações de tensão tão poderosas, então, nesse caso, nós também temos que perceber, e essa é uma circunstância dos dias de hoje, que nós estamos a falar de um setor público que sofre um tipo de concorrência muito específica por parte do privado. A concorrência entre público e privado, em geral, nós podíamos admitir que ocorre quando, enfim, o setor privado se instala para fazer uma concorrência ao público, se for disso que estivermos a falar. Mas nós aqui temos uma disputa que não segue a linha tradicional, ou seja, a linha tradicional, esta que eu estava a dizer, em que ao lado do setor público há instituições privadas que vão querer concorrer com as políticas públicas. E não segue a linha tradicional porque a complexidade e os custos elevados da medicina justamente não permite estabelecer centros de financiamento privados que alcancem por si só, quer dizer, demonstrando aquilo que são capazes, níveis altos de qualidade e de excelência. Por isso, bem se sabe, a via a seguir pelos privados é o desenvolvimento de privilégios dentro da saúde pública, ou seja, não é uma concorrência tradicional, se calhar para usar uma palavra claríssima, não é uma correspondência leal, é uma concorrência leal, é uma concorrência, exatamente, é isso que torna isto muito complexo, mas como digo, os que estão aqui sabem seguramente melhor que eu e sabem de outras práticas, exatamente esse problema, esse facto de ser através do desenvolvimento de privilégios dentro da saúde pública que se quer estabelecer a relação pública-privada que torna isto tudo muito mais complexo. E daí que as discussões que se seguem, por exemplo, dentro do Serviço Nacional de Saúde, esta ideia de procurar dar autonomia financeira ao Serviço Nacional de Saúde para que possa proceder a contratos privados, se calhar é um dos elementos cruciais e mais dramáticos em que se realiza essa concorrência pela obtenção de privilégios. Ora bem, eu já não cumpro os 30 minutos, porque já gastei 31, mas eu queria então concluir, não tendo uma coisa que tenho a certeza que outros irão aqui tratar, que é exatamente, enfim, os grandes números da economia do setor. Se fosse discorrer sobre isso, e não vou, porque acho que não é mais necessário, vale a pena a gente ver bem o nosso caso e os casos que são contrastantes, como todos sabem, repito mais uma vez, porventura muito melhor que eu, o caso contrastante, não modelo aqui, para muitas vezes referidos nos vários estudos, é sempre o caso dos Estados Unidos, ou seja, de um serviço caro, ineficiente e injusto, que é a mistura de tudo, não é? Ao contrário, enfim, estive a ver alguns números que não vou usar sobre as nossas contas públicas de saúde, chamou muito particularmente a atenção um dado que já, enfim, das contas, que, por exemplo, estimam o peso da despesa pública em Portugal com saúde no PIB. Eu notei que se estima que no último ano para o qual há números, que Portugal teria 6,3% do PIB, a despesa pública seria 6,3% do PIB.
Não vou agora discutir se o número está bem calculado ou não, nem sei, aliás há uma previsão ainda, não são dados definitivos na fonte que vi, mas achei muito interessante o seguinte, é que apesar de tudo o que se fala de subfinanciamento, de perda de recursos no Sistema Nacional de Saúde, este é, contudo, seria a ser o número mais elevado sempre, provavelmente, e, portanto, das séries mais recentes. Ou seja, 6,3% seria o número, seria a percentagem de despesas públicas de saúde do PIB mais elevado. O que nos causa pode causar alguma perplexidade, não é? E perplexidade, em primeiro lugar, porque é um valor baixo. Ou seja, sabemos bem que numa democracia tardia, num país de democracia tardia como a nossa, por muito que tenhamos constituído este Serviço Nacional de Saúde, em termos comparativos, por exemplo, com a média da União Europeia, este valor é ainda recorrentemente baixo, visto que a média da União Europeia aqui será da ordem, pelo menos, mais um ponto percentual e, como digo, este 6,3 não é a média das últimas décadas em Portugal. Mas o outro elemento de perplexidade é que, num momento de crise, este valor seja o mais elevado. Se for bom. Bom, é fácil perceber porque é que é o mais elevado, é que o denominador desta fração reduziu-se, não é? Isso só por si, ou seja, o PIB, isso só por si já há de justificar muita coisa. Mas não sei também se não estamos naquele limiar em que, pelas circunstâncias várias, desde esta crise, à própria convulsão do setor, nós não estamos a fazer bem, gastando, no entanto, mais. E quando digo nós, não é nós o sistema, não é nós os médicos, ou nós os que prestam cuidados de saúde, ou até nós, e aqui estou só a falar de despesa pública, as famílias. É com certeza, isto só mostra, é um pequeníssimo exemplo que evidentemente não vou desenvolver, para mostrar como as situações, e se calhar é por essa razão que aqui estamos, as situações que nos rodeiam são particularmente gritantes, digamos assim, para discutirmos todos estes aspectos. Se eu tivesse tempo para prolongar, enfim, as minhas notas conclusivas, eu diria basicamente aquilo que telegraficamente vou dizer do seguinte modo. Nós temos realmente, creio eu, os profissionais vão saber isto melhor que eu, temos uma questão de organização de um sistema. Mas temos essa discussão sobre enorme tensão. A enorme tensão é que, se é verdade, como aliás alguns dizem, que, e isso é óbvio, que o Sistema Nacional de Saúde em português é sempre, como é evidente, repito, uma conjugação, é um sistema misto, público e privado, porque as famílias têm a sua participação, porque os setores privados têm a sua participação, mas é evidentemente um setor de predominância pública larguíssima. Mas isso não resolve tudo, quer dizer, não é o facto de 70% da despesa com saúde ser sob a forma da despesa pública, não é isso que resolve o problema, portanto, pelo facto de ser amplamente maioritário. É que nós estamos sob uma tensão grande na maneira de fazermos a governação do setor. Portanto, esta tensão entre mercado, por um lado, comunidade, Estado e hierarquias empresariais, por outro, evidentemente que coloca grandes problemas. E de grandes problemas que eu, para terminar, diria do seguinte modo. Em primeiro lugar, porque há um risco sério de definhamento do Serviço Nacional de Saúde, tal qual o conhecemos e tal qual o desejamos. Em segundo lugar, porque isso quer dizer, evidentemente, ruptura, subfinanciamento, decisões difíceis de índole que eu não sei discutir, de índole técnica, organizacional, dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. Mas há uma outra questão que, como os presentes sabem melhor que eu, está sempre em cima da mesa, que é exatamente a do co-pagamento e do modo provavelmente muito arriscado, porque supõe
tem os tais pressupostos a que há bocado aludi, sobre saber se é um setor sobre o qual cada um de nós seja capaz de decidir individualmente, bastando ir ao mercado. E sabemos bem como essa tensão hoje existe. Eu vivo numa cidade onde esta tensão se tornou elevadíssima nos últimos 3, 4 anos, ou na última meia dúzia de anos. Portanto, esse risco, esse desafio das lógicas de copagamento sobre o sistema parecem muito evidentes. O que quer dizer, e essa é a dificuldade da discussão política de hoje, que nós precisamos, liminarmente, de regressar às razões pelas quais, e foi o início da minha conversa, pelas quais o Sistema Nacional de Saúde é entendido não como algo funcional, tolerável na sociedade portuguesa, mas como algo que capacita. E isso é o tema exato deste painel, é exatamente percebermos a centralidade do Estado Social. O debate lá fora sobre isto, todos o conhecemos, a mim parece-me, evidentemente, e eu estou a exorbitar, a mim parece-me, evidentemente, que é a esse ponto, quer dizer, é um debate sobre o modo como o Estado Social não é apenas algo que nós temos que saber como é que arrumamos na nossa vida coletiva, mas exatamente como algo que se torna sob múltiplos aspectos, o da saúde, com certeza, o das outras políticas sociais também, mas também outros aspectos, o aspecto do investimento público, o aspecto da forma como se regulam, através de uma posição ativa e não uma posição defensiva, como se regulam as relações económicas e as relações sociais. É esse regresso a um Estado Social que me parece que é o ponto inevitável da discussão para aqueles que, como nós, estamos empenhados não apenas a celebrar, mas também em capacitar o Serviço Nacional de Saúde. Não era isto, peço desculpa, mas o meu abuso de tempo.